Finalmente o José Boto está acertando nas contratações? Ou será que é pressão da torcida flamenguista? Será que são contratações para abafar todas as polêmicas que saíram do Flamengo esses dias, né? Contratações a nível Juninho, a nível Michael Johnson. Será mesmo que essa é a característica do José Boto nas contratações em todos os clubes que ele passou? Eu quero comentar um pouco sobre isso. Meu nome é João Marcelo, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, eu não vi ninguém comentando sobre isso na internet. Procurei diversos jornais, diversos veículos de comunicação. Não vi ninguém comentando a respeito disso. O José Boto, já vi algumas páginas do Flamengo elogiando o José Boto pelas contratações, né? Samuel Lino, Emerson Royal. E a galera tá elogiando ele, né? E, cara, eu venho observando esse movimento do Flamengo, do José Boto, e eu tive um questionamento, eu tive observando, assim, essa conduta do José Boto nas contratações. Porque, assim, galera, vamos lá. O José Boto, ele, antes dessas contratações de agora, o José Boto trouxe Juninho, trouxe o Jorginho e o Danilo. Vale lembrar que ele também barrou a renovação do Davi Luiz, que o Davi Luiz ia renovar com o Flamengo na gestão passada, mas o José Boto barrou, disse que não ia renovar e tal. Vamos lá. O José Boto chegou no Flamengo com aquela característica de descobrir jogadores, né? Ele vai num time ali da Turquia, outro do Azerbaijão, da Croácia. Então ele trouxe uma das primeiras. Aliás, eu acho que foi a primeira contratação do Flamengo. Foi o Juninho. Ou foi ele ou foi o Danilo, não lembro. E aí a galera, porra, Juninho, do Azerbaijão. Um cara que ninguém conhecia e tal. E o José Boto olhou, descobriu, né? Contratação de scout. Vamos ver, né? Vai ver, o cara joga bem. Até hoje não conseguiu se firmar no Flamengo. Acontece, ele poderia estar jogando bem. É o risco da contratação. Aí o Flamengo trouxe o Jorginho e trouxe o Danilo, dois jogadores acima de 30 anos. O Danilo com 34, se eu não me engano, o Jorginho também com 34, não lembro, mas é mais ou menos nessa idade. Inclusive era uma das propostas do BAP e do José Boto rejuvenescer o elenco, né? Então veio essas duas contratações acima de 30 anos. E aí, cara, surgiu a grande polêmica do Michael Johnson. O Flamengo foi atrás, já estava tudo certo para ele vir jogar no Flamengo. Michael Johnson, o jogador da segunda divisão da Inglaterra. E aí eu acho que a partir daí e a partir das polêmicas que o José Boto vinha se metendo, principalmente com essa do Pedro, eu acho que a torcida já não estava mais paciente com o José Boto. Porque, galera, vamos lá, vamos analisar aqui. O José Boto, o BAP contratou ele por ele ter essa principal característica. Então, tal que nós vamos já comentar aqui alguns jogadores famosos mesmo, que ele descobriu quando era diretor no Benfica, que foi o grande trabalho dele. O José Boto veio para o Flamengo para ser o descobridor, né? É a principal característica dele, descobrir talentos. Mas eu acho que, na minha opinião, o José Boto chegou no Flamengo e eu acho que ele não entendeu onde ele estava pisando. Essa é a minha sensação. Eu acho que ele veio para o Flamengo para ele veio para o Flamengo para tentar descobrir talentos, fazer um grande trabalho no Flamengo, mas, cara, é o Flamengo. O Flamengo e o Palmeiras hoje são as duas grandes potências do futebol brasileiro. Junto com o Botafogo, que tem uma SAF com o John Tex, né, o dólar, aquela coisa toda. Mas o Flamengo e o Palmeiras são a elite do futebol brasileiro. Por competência deles. Se organizaram para isso. E o José Boto, eu acho que ele não entendeu de início, na minha opinião. O José Boto, em clubes como o Borussia Dortmund, que contratam jogadores
por valores baixos e vende um absurdo, né? Como foi o Bellingham agora recentemente, né? Lewandowski, esses jogadores que eram do Borussia e foram vendidos. A gente tem também casos como o próprio Benfica, que compra jogadores baratos e depois vende pelo dobro, pelo triplo, que foi justamente onde ele trabalhou. Aqui no Brasil a gente tem um exemplo clássico, que é o Atlético Paranaense, que consegue fazer boas vendas, principalmente de goleiro, goleiro Bento, goleiro Everton, o Léo Pink, que foi até pro Botafogo agora, Vitor Roque, Fernandinho, que foi pro City, e muitos outros. Mas no Flamengo, eu acho que não. Talvez não seja essa característica que o Flamengo estava precisando. Porque o Flamengo, ele se tornou um clube que muitos jogadores querem jogar, né? Não é à toa o Samuel Lino, cara, tá com 20, 25, 26 anos, ainda tem mercado na Europa. Ele tava para ir pro Napoli, outros times da Europa, e veio pro Flamengo. Oportunidade de mercado, oportunidade de ir para a seleção, ganhar bem. É o Flamengo, vai disputar títulos, assim como é o Palmeiras também. E eu acho que o José Boto demorou muito para entender isso, na minha visão. Porque, cara, o José Boto queria contratar o Mickey Johnson. Se você for olhar o Mickey Johnson, eu acho que ele não tem 20 gols na carreira, ele tem 26 anos. E a torcida estava ficando impaciente. A torcida do Flamengo não estava mais aguentando, porque com todo respeito, a torcida do Flamengo, aliás, o Flamengo não é nenhum time que hoje não está numa, não vou nem citar nomes de clubes para não ser antiético aqui, mas o Flamengo não é aquele clube do Brasil que eu vou apostar aqui num cara da Série B, né, que está se destacando, outro da Série C, um exemplo. Não, cara, o Flamengo hoje tem condições e é obrigação trazer jogadores para decidir, jogadores prontos. Esse é o Flamengo hoje. É igual o Palmeiras. A Leila Pereira queria contratar a destaque da Série B. Todo jogador que se destacava ali, sei lá, no Goiás da Série B, no Ceará, no Fortaleza, o Palmeiras ia lá e contratava. E a torcida já estava ficando impaciente com isso do Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras já tem condições de fazer movimentos altíssimos. Não é à toa que trouxe Paulinho, 18 milhões de euros, Vitor Roque, 25 milhões de euros, Facundo Torres, 12 milhões de dólares, Emiliano Martínez, que é o volante, Mikael, Bruno Fux e muitos outros. Então a torcida viu, porra, agora sim. Nós somos o Palmeiras. A gente tem condições de trazer esses caras e vamos trazer. E agora tá na mão do Abel Ferreira fazer esses caras jogarem. Então, cara, com todo respeito aos outros clubes, né, que estão numa situação financeira por incompetência dos seus dirigentes, o Flamengo não pode estar fazendo esse tipo de contratações. Os Juninhos da vida, com todo respeito ao Juninho. Mas o Flamengo não pode fazer esse movimento. Porque o Flamengo hoje está numa situação financeira que pode e deve fazer movimentos igual Samuel Lino, igual Saul, igual Jorginho, Carrascal. Deve fazer. Então o José Boto entendeu, demorou para entender isso. Então eu acho que ele está fazendo essas contratações não por, eu não vou nem dizer por mérito dele, porque claro, galera, é ele que está fazendo, ele e o seu scout, né, a sua turma na direção do futebol. Mas eu acho que é mais na base da pressão, cara. Porque se o José Boto tivesse em algum outro clube com a situação financeira, você acha que ele ia fazer assim? Então vocês querem jogadores mesmo, né? Beleza. Alô, Atlético de Madrid, quanto é que vocês querem pelo Samuel Lino? Em nenhum outro clube no Brasil, a não ser o Palmeiras, ele não teria como fazer isso, cara. No Flamengo, até eu, se eu fosse dirigente do Flamengo,
Se eu quisesse fazer uma proposta para Samuel Lino, eu fazia. Porque eu sei que é um jogador pronto, um jogador de Europa, a posição que eu quero, tenho dinheiro para fazer isso. É muito fácil. O Emerson Royal, lateral direito brasileiro, que tem muita gente que questiona, mas é um bom jogador, eu acho que vai agregar com o time. Então é muito fácil, é muito simples quando você está no Flamengo. Ele demorou para entender isso. E eu acho que ele está fazendo isso pela pressão da torcida, não pelas características dele, que se fosse por ele, eu acho que estaria fazendo contratações tipo Juninho e Michael Johnson da vida, mas ele entendeu que ele está no Flamengo, um dos clubes mais ricos do Brasil, se não for o mais rico, e que a torcida exige que cheguem jogadores prontos para jogar, decidir e fazer o Flamengo ser campeão. Por exemplo, nós temos aqui alguns tipos de jogadores que o José Boto até anotei aqui. O Ederson, goleiro do City, né? Foi o José Boto que descobriu. O Ramires, Davi Luiz, Di Maria, o Witsel, Oblak, Dodô, Fernando. São alguns jogadores que o José Boto descobriu em época de Benfica, de Shakhtar Donetsk. Então, cara, é isso, né? O José Boto, na minha opinião, e não é uma crítica assim aos jogadores que estão vindo. Não é isso, galera. Não é uma porra, tá reclamando agora. Não é isso. Mas eu acho que o José Boto demorou para entender onde ele estava, que é no Flamengo. Demorou para entender que não dá para ele ficar fazendo contratações de scout. Ele tem que trazer cara para decidir. Ele pode trazer. Eu acho que inclusive agora ele vai fazer, porque todas essas contratações vai dar meio que uma cortina de fumaça, vai dar tranquilidade para ele trabalhar, vai tirar a pressão de cima dele e colocar em cima do Felipe Luiz, porque agora o Felipe Luiz vai ter que fazer esses caras jogarem. E agora ele vai poder fazer as contratações dele, de scout, um cara do Azerbaijão, da segunda divisão do campeonato italiano. Enfim, eu acho que o José Boto tá acertando. Não são nomes, aliás, são nomes óbvios. Não é muito difícil de você olhar para a Europa e, porra, lateral direito aí, que não seja brasileiro, vamos lá. Lá no Milan tem o Emerson Royal, né? Jogou na seleção, tava no Tottenham até um dia desse, jogou no Barcelona. É o Flamengo, né? Flamengo. Até agora há pouco o Wesley estava sendo convocado jogando aqui. Sou um clube rico. O cara vai querer vir. Vamos fazer a proposta. Não é muito difícil. Difícil é você encontrar jogadores de scout, né? Um jogador bom que está jogando na Série B de não sei aonde. Mas esse tipo de contratações é muito óbvia. E eu vejo que são contratações na base da pressão para acalmar a torcida e não propriamente porque é a característica dele trazer esses jogadores. Esses tipos de contratações quem fazia era o Marcos Braz, que trouxe o Gabigol por um absurdo, trouxe o Arrascaeta por um absurdo, trouxe o Bruno Henrique, trouxe o Gerson, todos foram maiores contratações da época. Tipo Alexandre Matos também, no Cruzeiro, que agora está no Santos, que tem perfil desse tipo de contratações. O José Boto, não. Foi mais por pressão da torcida, para abafar, né? E faltou entender onde ele estava pisando. Quero saber a sua opinião. O que você acha? Falei alguma besteira? Não falei? Faz sentido? Não faz? Comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia, que eu vou estar respondendo vocês. Deixa o like aqui, se inscreve no canal pra gente estar sempre conversando e eu estar publicando vídeos e caindo aí na notificação do seu celular. Tamo junto, comenta aqui o que você achou. No mais, é isso, galera. Falou!